Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu estava resolvendo essa questão quando o tempo acabou. Então vamos lá. Seja f a função real definida por f de x igual a menos 2x ao quadrado menos 1 no intervalo aberto em menos 2, fechado em 2. Pede-se o gráfico, o domínio e o conjunto imagem. Veja lá. Para fazer o gráfico, nós vamos atribuir valores a x de menos 2 até 2. Por quê? Porque a função está definida neste intervalo. O menos 2 não pertence, está aberto, mas nós vamos colocar, depois deixa a bolinha aberta lá no gráfico, entendeu? Então, ele já está nos dizendo que, se a função está definida nesse intervalo, ele já está nos dizendo que o domínio é esse intervalo. Então, eu vou pegar valores de x de menos 2 até 2, tá? Então, vamos lá. De menos 2 até 2. Vamos ver. Outra coisa interessante, observa aqui. Qualquer número real ao quadrado fica positivo. Vezes menos 2 vai ficar negativo. Somado com menos 1 vai ficar negativo ainda. Então, conclusão, qualquer que seja o valor que nós dermos a x aqui, o resultado de fx vai ficar negativo. Essa previsão é importante porque para a gente saber mais ou menos onde o gráfico vai sair. Observa que essa parábola, porque isso aí é uma parábola, né, função do segundo grau, essa parábola vai sair toda para baixo do eixo x, porque todo y que vai aparecer aí é negativo, entendeu? Então veja lá. Vamos atribuir os valores. Vamos atribuir os valores primeiro, né? Eu estou esquecendo disso aí. Vamos atribuir os valores. Então vamos lá. X igual a menos 2. X igual a menos 2. Então vai ficar f de menos 2 é igual, substituindo o x por menos 2 lá na equação, tá vendo? Menos 2 vezes menos 2 ao quadrado menos 1. Menos 2 ao quadrado mais 4. Vezes menos 2, menos 8. Menos 8 menos 1, menos 9. Então nós temos aí já o par, menos 2, menos 9. Só que nesse ponto a bolinha vai ficar aberta porque o x menos 2 não pertence ao domínio. Aberto em menos 2. X igual a menos 1. Nós vamos aproximar de quanto? De 2, né? Estou indo para 2. Então, o f de menos 1 vai ser igual a menos 2, que multiplica menos 1 ao quadrado, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Vezes menos 2, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Então, o outro par é menos 1 e menos 3 de y. X igual a 0. Aí vai ficar f de 0 igual menos 2 vezes 0 ao quadrado menos 1. Ora, 0 ao quadrado é 0. Vezes 2 é 0. Menos 1, menos 1. Par 0, menos 1. X igual a 1. Aí vai ficar f de 1 igual a menos 2 vezes 1 ao quadrado menos 1. Isso vai dar 1 ao quadrado é 1. Vezes menos 2, menos 2. Menos 1, menos 3. Repetiu lá o valor. Assim como vai repetir o menos 9. X igual a 2. O último valor do intervalo. Quer dizer, o último entre aspas, né? É o último de fato, mas tem infinitos valores dentro de menos 2 e 2, né? O f de 2, então, vai ser o quê? Menos 2 vezes 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado, 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 1, menos 9. O par 2, menos 9. Então, veja lá. Eu vou marcar no eixo x de menos 2 até 2. No eixo x
eixo x, de menos 2 até 2, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E aqui no y, menos 9, menos 3, menos 1. Menos 1, menos 3, menos 9. Só para termos uma ideia, né, pessoal? Ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, certo? Aqui é menos 1, aqui é menos 3 e aqui é menos 9. Então vamos lá, menos 2, menos 9. Cá embaixo, ó, esse ponto aqui, menos 2, menos 9. Menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3. Esse ponto. 0 e menos 1. A curva da parábola aqui. 1 e menos 3. 1 e menos 3. Esse ponto aqui. 2 e menos 9. Ó, esse ponto aqui. Já viu a parábola, né? Então você tem uma curva aqui, ó. Veja. Certo? Ó. Que é o que? Uma parábola. Agora, ele pediu o gráfico no intervalo de menos 2 a 2. Então, conclusão. Esse pedaço aqui, ó, vai ser eliminado. Esse pedaço vai ser eliminado. Por quê? Porque é só de menos 2 até 2, só no domínio que vai, ó, de menos 2 até 2, só dentro desse domínio. Mas vamos lembrar que o 2, o intervalo é aberto, então esse pontinho aqui é aberto, viu? Esse pontinho de coordenadas menos 2, menos 9 é aberto. E o gráfico é essa curva aí, tá certo? Neste gráfico, observa que o domínio é de menos 2 aberto até 2 fechado. Ele já tinha dado esse domínio, certo? E o conjunto imagem? Vou escrever cá embaixo porque tem mais espaço. Conjunto imagem. Como é que fica esse conjunto? Conjunto imagem é os valores de y. Observa que os valores de y correspondentes a esse domínio vai de menos 9 até 1 negativo. Só esse pedaço aqui. Por quê? Porque daqui para baixo não tem gráfico, não. Porque o domínio termina aqui, ó, termina em 2. Então esse é o último ponto. Aqui menos 2, aqui é o último ponto. Certo? Então o conjunto imagem é o conjunto dos y que vão de menos 9 até menos 1. Do menor para o maior, viu? Então você escreve assim, ó, conjunto dos y que pertence a R, tal que menos 9 é menor que ou igual a y, que é menor que ou igual a 1. Esse é o domínio. Agora, vamos observar uma coisa importante aqui, ó, que eu estava esquecendo. Como o 2 é aberto, esse pontinho é aberto, esse 9 também ele não existe. É lógico, né? Ele está aí só para marcar lugar, certo? Então o par menos 2 menos 9 está aqui só para marcar. Então, na verdade, não pode ser igual aqui, né? Não pode ser igual. Tem que ser o quê? Menos 9 menor que y, ou seja, y é maior que menos 9, menor ou igual a menos 1. Aí sim, correto? Y pertence a R tal que, né? Aí tá beleza. Certo? Entendeu? Porque se o intervalo é aberto em menos 2, não existe o menos 9 também. Esses dois números estão aí para marcar ponto. Tanto que aqui é aberto, ó. São pontos de referência só, né? Então o menos 9 não pertence ao conjunto imagem, não. Então y pertence a R tal que menos 9 menor que y menor ou igual a menos 1. Então y não é igual a menos 9. Tá certo?
Entendeu isso aí? Então tá bom. Até a próxima aula de função e obrigado.